E aí, oitavo ano, beleza? Oitavo ano, a gente tá aqui para nossa aula de filosofia dessa semana. E nessa aula a gente vai dar início ao módulo 2, Lógica e Absurdo, Humor e Riso, que se inicia na página 21, ok? E nesse bloco a gente vai estar falando sobre a lógica do riso, certo? O que isso tem a ver com a filosofia? Muita coisa. Porque o riso, ele não é simplesmente o fato da gente dar risada. Ele diz muito, tem muita coisa por trás do riso, tá? No módulo 2 ele se inicia com o seguinte textinho. O que faz as pessoas rirem? Eu te pergunto, o que te faz rir? Você ri do quê? Você acha graça do quê? Tá? Primeira pergunta, então, que eu quero que vocês reflitam sobre isso. O que te faz rir? Tá? Você ri do quê? Tá? Existe algo comum nas coisas que nos fazem rir? Segundo questionamento, existe algo que é comum nas coisas que nos fazem dar risada? E aí? Né? Tem algo comum, né? O motivo que leva as pessoas a darem risada. Tem algo em comum, certo? É uma piada? É o tombo de alguém? Tem algo comum que leva as pessoas a rirem? Reflitam sobre isso também. Porque, em geral, alegramos-nos quando riem de uma piada feita para esse propósito, mas é incômodo que riam quando provocamos esse riso involuntariamente? Então, terceiro questionamento, né? Quando a gente conta uma piada, né, a gente quer que a gente fique feliz que as pessoas entendam e riam da nossa piada, né? Mas, quando a gente provoca esse riso nas pessoas de forma involuntária, por exemplo, tô andando na rua e um pombo faz cocô na minha cabeça. Eu vou ficar muito chateado com isso, eu vou ficar irritado. Mas para as pessoas que estão comigo, para as pessoas que estão em minha volta, vai ser um motivo de risada. Isso para mim é incômodo, mas para as pessoas é um motivo de dar alegria. Por exemplo, agora vocês viram que o meu celular quase caiu. Eu fiquei incomodado com isso porque vai estragar o vídeo, mas talvez para vocês isso seja algo é, seja algum motivo de achar graça, tá? Eu juro, não foi proposital, tá? Realmente quase caiu do suporte. Enfim, a questão do riso, né? Então, quero que vocês reflitam sobre isso. Quando a gente faz uma piada, a gente quer fazer as pessoas rirem, ok, a gente fica contente com isso, mas quando o motivo da risada é a gente fica incomodado. Reflitam sobre isso, tá? Então, neste módulo, vamos estudar o riso e principalmente o que está por trás dessa ação, essencialmente humana. Então, nesse módulo, a gente vai estudar o riso e a gente vai ver o que está por trás do riso. Se a gente está rindo de alguma coisa, ok, beleza, é legal a gente dar risada, é uma coisa naturalmente humana, a gente fica, eu gosto muito de rir, tá? Mas a gente tem que ter o porquê. Por que a gente ri? Por que eu vou dar risada de uma coisa? Por exemplo, uma coisa que me incomoda muito é piada que contém algum tipo de preconceito. Eu não dou risada com esse tipo de piada, mas tem pessoas que dá. Por exemplo, uma piada racista. Eu não vou rir de uma piada racista, porque além de ser algo errado, né, uma piada racista também soa como um crime, levando em consideração que o racismo é um crime, tá? Mas se uma pessoa rir de uma piada que é racista, o que diz sobre isso? Que ela concorda com essa situação, certo? Então essa é a questão que eu quero colocar para vocês. Que o riso não é uma coisa isolada, tá? Ele carrega algo consigo, tá? Ele tem um motivo que leva as pessoas a rirem. Então a gente vai ver o que tem por trás do riso, tá? E essa imagem é muito interessante. Demócrito, né, que se chama esse quadro, pintado em 1630. Pintura do artista barroco holandês Johannes Paulus Morelzi, não sei pronunciar, desculpa. Nessa época não era muito comum representar pessoas rindo. No caso do filósofo grego Demócrito, aproximadamente, né, que viveu aproximadamente entre 460 a 370 a.C., conhecido como filósofo que ria, o artista que o retratou fez uma exceção, tá? Então essa imagem aí, né, Demócrito, está representando o filósofo, né, da antiguidade grega que ele dava risada, né, era conhecido como filósofo que ria. O intuito foi representar ele, tá, nessa imagem. E nessa imagem, percebam também como que é interessante, né, o fato de ele estar dando risada. Ele está apontando para, né, como se fosse
aparentemente é uma bússola, aparentemente um relógio, aparentemente um globo terrestre, se a gente for, né, usar um pouco mais a nossa imaginação, ele está dando risada disso. O que esse riso quer dizer? Certo? Reflitam também sobre essa imagem, tá? A intenção dessa primeira parte da nossa aula é sobre refletir, tá? É refletir sobre o que nos faz rir, porque quando a gente conta uma piada, a gente fica contente quando as pessoas riem dessa piada, mas quando o motivo da risada é a gente fica, né, a gente fica incomodado. O objetivo desta aula é a reflexão sobre o riso, tá? A gente vai ver que o riso ele não é uma coisa isolada, ele tem uma lógica por trás, beleza? É isso que eu quero que vocês te retirem dessa aula, essa reflexão sobre o fato de dar risada. E nessa aula eu coloquei um trecho do filme Coringa, tá? Que foi um filme lançado no ano passado, em 2019, onde o ator principal, o Coringa, né, que foi interpretado pelo Joaquim Fênix, ele ganhou até o prêmio, né, o Oscar, né, o maior prêmio do cinema mundial, como melhor ator. Eu coloquei uma cena, tá, desse filme, Coringa, onde ele vai assassinar uma pessoa e ele vai dar risada. E é uma coisa muito inusitada. O fato de ele assassinar uma pessoa vai fazer com que ele ria sobre isso. É curioso, não é? Se a gente for pensar, o fato de matar alguém vai ser um motivo de risada. Vocês vão observar, né? Vocês vão assistir essa cena. E após assistir essa cena, vocês vão responder o seguinte: para você, o que há por trás do riso do personagem? Então, né, após vocês analisarem essa cena, vocês vão responder o que há por trás do riso do personagem do Coringa, certo? Então, quero que vocês reflitam sobre isso. Pode até pesquisar na internet a história do Coringa, que eu garanto que ainda que vocês vão contemplar ainda mais esse personagem, tá? Então, primeira questão é: para você, o que há por trás do riso do personagem, tá? Vocês vão responder isso no caderno de vocês e depois vão me mandar. E a outra questão é: o que te faz dar risada? Para você, o que você dá risada por quê? Por quê? O que te faz dar risada? Tá? Por exemplo, meu caso, eu dou risada com vídeos do Porta dos Fundos, tá? Que é um canal no YouTube que eu gosto bastante. Pessoal, eu dou risada com as vídeos cacetadas do Domingão do Faustão, tá? Mas o que te faz rir? Tá? Essa é a pergunta. Então, essas duas perguntinhas, né, o motivo, né, para você, por que vocês acham que o Coringa, né, o motivo do riso dele e o que te faz dar risada. Essas duas perguntinhas vocês vão responder no caderno e vocês vão me mandar, tá? Pode ser pelo WhatsApp, pode ser pelo Facebook, pode ser por e-mail, pode ser pelo WhatsApp, enfim, vocês respondam e me mandem essas perguntas. Certo, pessoal? Então essa foi a aula de hoje. A gente vai só ficar nesse módulo de abertura para a gente refletir sobre o ato de dar risada, tá? Que sempre há uma coisa por trás do riso. Beleza, pessoal? Então qualquer dúvida à tua disposição, tá? Bons estudos, até mais!